Salve, galera! Começa agora um novo episódio da série Prancha Mágica especial Pranchas TBC. Pranchas TBC do shaper Thiago Bastos Cunha. Já vou colocá-lo na tela. Tudo bem, Thiago? Ah, beleza, Matias. Boa! Esse episódio é para a gente falar sobre quilhas, né? Aproveitar toda a experiência do Thiago, que tem 36 anos fazendo pranchas, muita experiência, sabe muito sobre o assunto. E a gente vai entrar nesse tema, que são as quilhas, porque antigamente, né, Thiago, a gente tinha as quilhas fixas. E eu acho que a gente pode até começar por esse tema. Isso aí. Inclusive, eu comecei fazendo quilhas, cara. Ah, interessante. Eu queria até saber contigo, porque hoje em dia a gente tem uma variedade enorme de modelos de quilha, tamanhos também, né? 3 tamanhos, geralmente, às vezes até mais, uma bem menor. E queria saber de você como é que era antigamente. Quem fazia as quilhas? Era o shaper, era o laminador? Como é que era feito o modelo da quilha? Todas as pranchas tinham o mesmo tipo de quilha, o mesmo modelo? Como é que era essa história toda? Cara, no começo, na quilha fixa, como você falou, né? Eu comecei shapeando quilha, tá? Eu era lixador e shapeava quilha. E bem no primórdios mesmo lá, a quilha era feita, a máquina ficava presa entre os pés. Na frente a gente colocava uma bandeja com água, uma bacia, e lixava o foil da prancha jogando a poeira dentro da água, tá? Depois passou a se colocar no torno, prensava elas e você shapeava a prancha com a máquina, já a partir do desenvolvimento, como se você estivesse lixando mesmo a prancha, né? Nessa época, cara, já havia estabelecido pelo próprio shaper qual era o desenho da quilha, né? A galera não variava muito não, cara. Tinha, se não me engano, 2 ou 3 modelos que variavam muito mais pela dimensão do que efetivamente pelo desenho dela, né? A prancha das meninas, que inclusive eram poucas meninas que pegavam onda. Mas da galera mais leve ou um cara mais pesado, você usava uma quilha mais robusta ou um pouco menos robusta, né? Mas os outline mesmo, o desenho era praticamente idênticos, né? Só mudava as dimensões dela. Pois é, hoje em dia a gente tem essa variedade toda, como eu falei, e essa mudança toda, né? Já tem décadas que essa mudança aconteceu. Ela veio ajudar bastante, principalmente ali, supondo você vai viajar, antigamente 2 pranchas, a gente ocupava uma capa enorme, né? Porque as quilhas, né, faziam a gente perder um espaço ali valioso que hoje em dia a gente ganhou. A gente coloca, sei lá, talvez até 4 pranchas no lugar de que a gente colocava 2 antigamente, né? Então elas vieram para melhorar. Só que como tem muitos modelos, talvez isso traga muitas dúvidas. Como é que é isso? Uma quilha, se o cara usar uma quilha, sei lá, um modelo errado para ele, para o modelo da prancha, isso pode estragar a prancha, vamos dizer assim? Estragar não, mas você pode gerar alguma dificuldade, né? As quilhas removíveis começaram a entrar mesmo de verdade no mercado a partir de 1990 e 91, 89 e 90, por aí, início da década de 90, né? Através da FCS, eles desenvolveram a quilha removível. E essa de viajar com a quilha fixa, além do problema do volume, ainda corria o risco de você chegar no seu destino lá, um lugar inóspito, com uma das quilhas danificada. Teve amigo meu que viajou e quebrou uma quilha lateral. Ele passou a viagem toda surfando apenas para um lado, quer dizer, comprometia inclusive a viagem, né, cara? E aí, a partir dos anos 90, houve essa revolução, que foi a quilha removível, né? Que realmente traz tanto no ponto de vista da produção, porque antigamente a quilha era fixa, então você tinha que lixar a quilha, arrematar ela toda, botar de volta no outline, né? Tinha todo um enredo para você manter fidelidade ao que o shaper te entregava como desenho da quilha, né? Isso daí dificultava muito. Foi também uma época que surgiram as pranchas 4 quilhas. Para fazer você lixar 4 quilhas fixas era bastante complicado, era um negócio bastante difícil. Você se machucava a mão, entendeu? Tinha que inventar ferramenta para você alcançar alguns pontos ali e realmente lixar, né? Então, quando veio a quilha removível, ela revolucionou tanto do ponto de vista operacional na produção, tá? Como criou possibilidades de você, com uma mesma prancha, fazer variações, né, na sua quilha. De um tempo para cá, agora na chegada dos anos de 2000, aí, houve uma diversificação muito grande dos desenhos de quilha, né? Além do material, né?
As quilhas antigamente elas eram de polipropileno injetado e meio de plástico, então elas cediam, o retorno dela era muito lento e isso não devolvia a velocidade tanto quanto era uma quilha fixa. Ela presa ali, toda de fibra, né, cara? Quando você empurrava, a quilha funciona como o leme, o acelerador. Você empurra a prancha num movimento lateral, as quilhas torcem e depois elas devolvem em velocidade. Com as quilhas de plástico, elas iam e devolviam mais devagar. Então, havia uma perda de rendimento, né? Na chegada dos anos de 2000 aí, entrou uma mudança muito grande nos desenhos de quilha, né? E no material. Entrou Honeycorner, entrou Divinicel, entraram quilhas de fibra com carbono. Então, isso já devolveu a própria FCS, que foi quem efetivamente começou quilhas removíveis. Eles mudaram, inclusive, o plug do encaixe, que antigamente era no parafuso, com 2 pinos bem pequenininhos, e também causavam alguma perda por conta do apoio, né? A maneira que ela estava fixada na prancha. Hoje em dia, as FCS2 elas têm as bases bem mais largas, e seguem, inclusive, também uma tendência que é a quilha filtre, que é toda encaixada na prancha, né? E ela realmente devolve a velocidade com melhor exatidão, com mais rapidez. Os outlines de quilha vieram basicamente para dar uma condição de você usar um cara mais pesado, uma quilha média ou grande, né, large, ou uma quilha pequena para a galera mais leve, né? Mas existem também designs de quilha, desenhos, que permitem com que você, mesmo sendo leve, você use uma quilha maior, que devolve também a velocidade, dá um pouco mais de estabilidade na prancha e um pouco mais de sustentação. Se o mar sobe, você tem um pouco mais de segurança, né? Mas o desenho da quilha, cara, ele influencia diretamente no funcionamento da prancha. Então, é importante você realmente conhecer, ler um pouco sobre as quilhas, entender um pouco como é o seu surf, para você ter um design que te atende, né? Porque depois que você acha aquela quilha bacana, você pode mudar as pranchas, mas você usa aquele modelo de quilha, porque a quilha é uma característica do surf de cada um, né? Então, é legal você descobrir qual é, fazer algumas experiências para você poder saber que desenho de quilha te atende com mais eficiência. Mas, com certeza, uma escolha errada pode prejudicar o desempenho, né? Você pode sentir alguma dificuldade. Às vezes a galera em menor proporção, assim, que não tem tanta habilidade, sente alguma diferença, mas não consegue identificar o que de fato está causando, que mudanças ele faria na quilha, que desenho diferente ele usaria para ter uma melhoria no desempenho, né? Mas a galera de alto desempenho, inclusive atletas, hoje em dia as marcas de quilha, eles produzem o desenho da quilha específica para aquele atleta, né? A gente tem quilha de Julian Wilson, a gente tem quilha Felipe Toledo, Mick Fanning, né? Todos eles, eu acho, George Smith, todos esses têm, né? John Flores. Então, e não é apenas você olhar, o meu surf, eu acredito que o meu surf parece com o John Flores. E aí você vai funcionar sua prancha bem com a quilha do John Flores. Não é assim. Você tem que identificar as características do seu surf, né? Tem gente que pega mais, pisa mais, força mais a base traseira. Isso pede um pouco de mais base na quilha, para que a prancha não escorregue tanto para o lado e consiga ganhar velocidade. Existem pessoas que surfam com o pé da frente mais pesado. Então, se a quilha for muito grande, ele pode não conseguir dar velocidade à prancha, né? Mas também o posicionamento de quilha influencia, né? Como eu te falei até uma vez, eu uso minhas quilhas bem agrupadas na rabeta. As quilhas dianteiras não são muito adiantadas, as quilhas da frente não são muito adiantadas. Ela, quando vai um pouco para frente, por incrível que pareça, às vezes as pessoas, minha quilha mais para frente vai soltar a prancha. Não necessariamente, tá? Você imagina assim, os barcos, né, de vela, por exemplo, eles têm o leme atrás e eles têm uma bolina no meio do barco, né? Aquela bolina no meio do barco é para quando o vento empurrar o barco, ele dá tração e levar o barco navegando para frente. Então, se você pensar da mesma forma, quanto mais você colocar a quilha na frente, você vai gerar uma resistência no meio da prancha, tá? E ao invés da prancha funcionar como um pêndulo, ela vai funcionar como um carrinho andando para frente. Então, você vai precisar de mais força para movimentar a prancha. Como eu falei, eu uso as quilhas bem agrupadas, com o objetivo de fazer o pivô bem na rabeta da prancha, porque aí a prancha fica com o resto da prancha bem livre para fazer o movimento de contorno, né? E você conseguir se adaptar melhor.
Só que isso também gera uma resistência maior, porque olhando as quilhas lateralmente, quando elas estão muito agrupadas, você não tem muita passagem de água, tá? Então, eu, por exemplo, eu usava uma quilha Channel Island, que é uma quilha de bastante profundidade, né? Ela é bem virada para trás, e profundidade é a diferença entre o ponto final da quilha e o ponto final da base. Quanto maior, mais profundidade você tem na quilha, tá? Quando as quilhas são muito inclinadas, a quilha dianteira vai ficar quase em cima da quilha traseira, então você já não tem muita passagem de água por ali. Você aumenta a resistência da velocidade à prancha, mas tira um pouco do movimento. Eu, particularmente, sentia dificuldade com essa quilha Channel Island, tá? Aí eu mudei a minha quilha, comecei a usar uma John Flores. Eu uso filtering, tá? Aí eu uso a quilha John Flores, elas são mais em pés, tá? E o desenho dela aqui na base não é tão largo, tá? E aqui em cima ela não é tão afinada com profundidade, ela é um pouco mais em pé, mais aberta, tá? Então isso me deu uma condição melhor de movimentar a prancha sem perder a velocidade. Então realmente o surfista ele tem que buscar, procurar, né? Tentar encontrar um jogo de quilha. No momento que ele encontrou um conjunto legal, é interessante que ele mantenha a quilha, né? Troque a prancha, mas mantenha a quilha, porque a quilha, assim como a rabeta da prancha, é uma característica do surf de cada um, né? Eu não consigo surfar muito bem de round squash. Minhas pranchas geralmente são swallow ou rod pin, tá? Porque eu surfo bem de swallow e surfo bem de rod pin. Na squash eu sinto que eu perco muito a velocidade entre um movimento e outro. E acaba que eu não consigo, eu perco o momento certo, chego atrasado, e a swallow me atende muito bem. Então, quando eu consegui casar esse jogo que eu te falei, que é o John Flores, é média, inclusive, para o meu peso, o mais indicado é que seria a small, peso 66, 68 quilos. A partir de 70, 75 quilos é que é indicado se usar uma quilha média. Mas eu surfo bem com ela. Eu surfo de quilha média, tá? Com uma prancha 5,10 de rabeta sual. Então, já mudei várias vezes da minha prancha, mas a quilha continua me dando a mesma eficiência que eu tenho, mesmo quando eu uso uma prancha com rabeta round pin ou com a rabeta sual. Se eu faço alguma mudança de tamanho, geralmente eu surfo de 5,10. Aí agora, para a chegada de verão, fiz uma 5,9, tá? Mas eu senti que a característica da prancha não mudou muito. A quilha dá essa possibilidade de você manter a mesma característica de movimento e de velocidade na prancha, independente de como você vai mudar a sua prancha, né? A quilha é muito importante nesse ponto. Entendi. A gente estava falando sobre essas fabricantes de quilha, as mais conhecidas, a Future, que você usa, e a FCS, que eu uso. E muita gente fala para mim que a Future é a melhor. Seria o melhor formato ali do copinho, porque justamente que você já falou um pouco de encaixar lá dentro. Isso aí. O que você quer falar sobre isso? Realmente tem uma diferença entre elas? A Future pode ser mesmo melhor do que a FCS? Cara, com a tecnologia de materiais e de desenho, eu não vejo muita diferença. Até por conta da própria FCS, fez algumas mudanças, né? Falando do ponto de vista técnico, né? A quilha da Future é uma caixa inteira, né? A quilha entra toda na prancha, então ela tem mais fidelidade com a prancha que tinha a quilha fixa, tá? Antigamente, a FCS ela era apoiada em 2 copinhos separados, né? E apenas com 2 pininhos. Então, o copinho separado, ele, com o passar do tempo, ele perdia um pouco da resistência. Muitas vezes você via um copinho rachar, né? E isso daí, por mais que você ache mínimo, mas isso gera alguma diferença, tá? Tanto do ponto de vista da resistência, porque você precisa que a quilha receba resistência e devolva. Se o copinho cede junto, ele está ali dois copinhos. Por mais que ele vá até... Antigamente ela entrava, ia até o encapamento do deck da prancha. Entrava pelo fundo, o copinho, e fazia como se fosse como eu posso dizer, uma coluna entre o copinho e a laminação do deck da prancha, né? Mas ela era apoiada em 2 copinhos separados. Então, o tracionamento, no momento em que a quilha movimenta, ela não movimenta apenas assim, ela movimenta assim também, né? Ela sofre a ação da velocidade e a tendência dela é vibrar. Então, ela separada em 2 copinhos, havia uma perda, sim, né? De desempenho, tá? Hoje, a FCS tem uma quilha, um encaixe que é único também, né? Apesar dele ser encaixado em 2 pontos, esses 2 pontos são bases bem mais largas,
O espaço entre eles hoje em dia é bem menor e o encaixe ele vai de uma vez só na prancha. Então não há aquela sensação de que o copinho atuava de uma maneira e o outro de outra na hora que vinha a vibração frontal. Então hoje em dia ela é o conjunto inteiro, ela consegue não ter tanta perda, né? Eu sou simpatizante da Filtre há muitos anos já, tá? Desde os anos 90 que eu uso, quer dizer, desculpa, do final dos anos 90, quando a Filtre chegou no Brasil, né? Mas as quilhas Filtres eram muito pesadas, de plástico, né? Então isso dificultava um pouco. No momento em que houve essa revolução de materiais, eu voltei a usar a Filtre. Mas eu percebi também que a própria FCS investiu bastante nisso. Pô, os caras são, top, né? Eu já vi ensaios em tubos de velocidade com luz e substâncias mais densas, onde você percebe, túnel de velocidade, onde você percebe aonde o atrito está pegando na quilha, como é que a água sai no final da quilha, tá? Isso daí eu já vi. Então, é uma tecnologia de ponta, né, cara? Os caras são, sensacionais, eu diria assim. Então, assim como a Filtre, né? Só que isso fez com que eles se assemelhassem muito. Eu não vejo uma diferença de superioridade, tá? Eu não vejo. Eu acredito que é muito mais uma questão de adaptação de cada um, né? De simpatia de cada um, até porque hoje em dia elas são diferentes. Você não encontra uma quilha George Smith na FCS, né? George Smith é um atleta Filtre, né? Assim como é o John Flores. Você não encontra uma quilha Filtre Felipe Toledo. Felipe Toledo é FCS. Então, inevitavelmente, é muito mais uma questão. Eu gosto da linha, das quilhas, do desenho dos modelos que a FCS me oferece, e eu gosto mais, simpatizo mais, tenho mais afinidade com os modelos que a Filtre me oferece. Tá? Do ponto de vista mecânico dentro da prancha, hoje estão muito semelhantes, não há nenhuma diferença não, cara. Entendi. Tiago, você também já deu parte de uma aula que você já deu para a gente há um tempo atrás, que é sobre o posicionamento das quilhas na prancha, né? Eu também vou colocar o link para a galera poder assistir. Realmente uma aula assim super detalhada, explica muito bem, porque assim tem gente, alguns surfistas, principalmente novatos, às vezes colocam em dúvida se as quilhas têm diferença mesmo, né? Pelo que vocês estão ouvindo aqui, com certeza faz. Eu também, assim, não que eu tinha dúvida, mas eu tive uma prova assim, muito determinante, foi até no Havaí, uma vez surfando em Laniakea, eu surfei com uma quilha pequena e foi uma experiência, e depois eu coloquei uma maior, e assim, foi absurdamente diferente. Na mesma prancha. Na mesma prancha. Como cria uma diferença, né, cara? Então, eu acredito que sim. O cara que tem possibilidade de ter várias quilhas é legal, né? Se ele se adapta com 2, 3 modelos diferentes, uma maior, uma menor, um pouco mais de velocidade ou menos velocidade, de acordo com a condição do mar, ele coloca ali, como você citou, eu surfei com a quilha pequena, você não sentiu, de repente até surfou, nem sentiu tanta dificuldade. Mas no momento em que você botou a quilha mais adequada, você sentiu um ganho de desempenho, né? Então... Não, eu lembro que eu surfei em Laniakea. É bastante determinante a quilha, brother. Pois é, eu lembro que eu surfei em Laniakea, que é uma direita, eu sou frontside para a direita, que é uma direita que tem uma área muito grande. Então, às vezes, eu vinha tentando um cutback com a quilha pequena, eu tinha que ficar agachadinho no maior controle, assim, muito focado para completar a manobra, né? E quando eu botei... perdi a velocidade, né? Entendi. Não, aí quando eu botei a outra quilha... primeiro parece que eu ganhei muita segurança, o movimento fazia com muito mais facilidade, muito mais velocidade e muito mais assim segurança, foi impressionante a mudança. Agora, Tiago, para a gente fechar, eu queria saber de você o seguinte: qual de repente a importância do shaper na hora do cara escolher a quilha, né? Porque às vezes o cara vai lá, encomenda a prancha já tem assim aquela quantidade enorme de detalhes. E é legal, de repente, o shaper chegar e falar: você pode testar essa quilha de tal tamanho, pelo menos, não um modelo, mas, de repente, pelo menos de tamanho. Qual, de repente, a importância do shaper nessa hora do cara escolher uma quilha para a prancha dele? Cara, olha só, eu penso assim, tá? A contribuição que o shaper, eu falando como shaper, que eu posso dar para um surfista, né? Na escolha da quilha, é muito mais uma informação técnica de como a minha prancha e como o meu desenho de posicionamento de quilha é feito,
do que efetivamente a quilha que vai atender bem, porque, como eu te disse, dá uma variação muito grande e existem pessoas semelhantes, às vezes de mesmo peso, às vezes usando o mesmo tamanho de prancha, mesma semelhança de prancha, mas que quando muda a quilha, sente uma diferença. Então, o mais interessante é que cada um encontre a sua quilha mais eficiente, tá? Se você consegue se adaptar a vários modelos de quilha, é legal tê-los e você entender qual dessas quilhas funciona em que condição de mar, tá? Mas, assim, olhar e dizer assim, use esse tipo de quilha, eu não vejo dessa maneira, tá? Não me vejo olhando para um cliente, um surfista ou um atleta e dizer uma quilha assim vai funcionar, tá? Mas o mais interessante é que cada surfista encontre o seu melhor. Agora, por exemplo, tem um atleta nosso, o Bernardo Brizola, tá? É garoto, pequeno, novo, tal, mas está naquela fase de crescimento. Ele não ganhou muito peso, não cresceu demais, mas você vê o surf dele, cresceu. Ele está com um surf maior, tá? Então, mas ele continua surfando com as pranchas pequenas, né? Da estatura dele, da idade dele, tem 12 anos, 13 anos, então é criança. Mas outro dia a gente em debate, ele falou, pô, eu estou usando uma quilha G. E eu já vinha conversando com ele, dizendo para ele, você precisa aumentar a sua prancha. Então, o que aconteceu? Ele narrou para mim que as pranchas, quando ele usa a quilha média e small, a prancha fica muito descontrolada, ele não consegue dar velocidade, a prancha derrapa muito, fica excessivamente solta. E com a G, ele tem mais estabilidade. Então, na verdade, o que eu mostrei para ele é que ele não precisa aumentar a quilha, ele precisa aumentar a prancha. Porque a prancha também determina o tamanho do movimento que você vai fazer. Um atleta em crescimento, às vezes ele não percebe, porque a prancha pequenininha ali, para ele está no pé certinho, ele vai vir fazer a manobra dele. Só que quem está observando ele, eu falei para ele, eu percebo que no final do movimento dele, ele encurta o movimento, inclusive porque a quilha é grande, ele não tem tanta força assim, e se ele for completar o movimento todo, ele não consegue retornar a velocidade para continuar, pegar um bom momento novamente, ele acaba perdendo um novo momento. Então, o que ele faz? Ele encurta o movimento para conseguir fazer as outras manobras. Eu falei para ele, brother, a gente tem que aumentar a prancha pelo menos aí em 2 polegadas, porque você vai ter a dificuldade no movimento, você vai precisar contornar mais a onda, e a quilha vai ser o elemento de velocidade. Se você deixar a quilha muito grande, talvez, até falei para ele, talvez você vai começar a usar quilhas menores um pouco, mas você vai conseguir fazer o movimento completo para sair para uma nova manobra, que inclusive é o que os árbitros querem ver. Muitas vezes você vê uma pontuação alta, vi de uma onda onde o atleta executou apenas uma manobra, ou 2 manobras, mas ele fez a manobra completa, né? Ele usou o movimento que a onda deu, abriu bem o arco, saiu dela e já emendou numa nova manobra. Então isso está pontuando muito mais do que o cara encurtar a manobra, fazer uma segunda, uma terceira manobra, entendeu? Então eu acho que agora, falei para ele, o mais interessante é que você encontre o conjunto, né? A prancha é um conjunto, tanto do tamanho da quilha, como do modelo de quilha, como do posicionamento das quilhas na prancha, como também do tamanho da prancha, né? Então é um conjunto, cada um tem que ir sentindo ali. É legal conversar com o shaper, porque sem dúvida ele vai te trazer elementos, assim como eu te falei, meu jogo de quilha é muito próximo, né? Então tenta não usar quilha muito profundidade, porque você vai sentir a prancha presa. E eu acho que isso é interessante, sim, essa participação é legal, o cara está sempre junto, o shaper se envolver para poder orientar, mas ele vai orientar muito mais do ponto de vista como é que eu posiciono minhas quilhas, né, do que efetivamente que quilha vai ser legal para você, né? Tem gente que aponta a quilha bastante angulada para o bico da prancha. Isso dá movimento, mas tira velocidade, porque as quilhas laterais são as quilhas de velocidade. Mas, ao mesmo tempo, se você coloca elas muito paralelas na prancha, você deixa a prancha com bastante velocidade e pouco movimento, né? Que é uma característica das pranchas 4 quilhas, que só tem a quilha lateral. Elas correm bastante, mas perdem um pouco porque a quilha central é o pivô, perde um pouco do movimento. Hoje em dia, as quilhas de trás, numa prancha quad, hoje em dia elas estão mais próximas da longarina para tentar funcionar como pivô. Antigamente elas eram apoiadas bem na borda, porque era um elemento de velocidade. Mas só que você só andava para frente, você não conseguia... Quando você virava para fazer o movimento aqui, a prancha corria lá para frente. Então, a galera tem usado um pouco mais próximo da longarina para permitir que ela faça um movimento de pivô, uma função de pivô, que é a terceira quilha, né? Para dar um pouco mais de verticalidade na manobra. Né? Excelente.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Conversem com o shaper de vocês. Vocês sabem, no Surf TV a gente sempre vai indicar pranchas TBC, shaper Thiago Bastos Cunha. Como vocês viram, o cara entende muito, tem uma didática incrível, um conhecimento assim absurdo. Então, qualquer dúvida pode entrar em contato com o Thiago. Já estou passando a bola, hein, Thiago? Não tem problema não. Boa, vou botar os canais aqui de contato com o shaper Thiago Bastos Cunha. E é isso, Thiagão, muito obrigado por esse papo aí. Sei que você está na correria aí, tem muita coisa para fazer, muita prancha saindo. Obrigado. Valeu, Matias. Boa, valeu, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Show. Um abraço.